Seja muito bem-vindo a mais um Maranata Class. Estamos aqui com os nossos amigos, eu, Daniel, Everton, Jean e o Danilo, para apresentar mais uma lição de escola sabatina que tem como título Por Toda a Eternidade. Eu espero que você acompanhe conosco mais um programa de Quem Estudou a Lição. E fique muito à vontade para pausar, colocar seu comentário, alguma reflexão, algo que você queria expressar, qualquer momento do vídeo, e compartilhar conosco o que você quer passar para o resto do mundo. Nesse momento eu convido o Everton para fazer a oração inicial. Então pega a tua lição e vamos orar juntos. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, muito obrigado por esse trimestre, Senhor. Te agradecemos por ter estado conosco durante todo esse momento, tanto conosco que aqui estamos, Senhor, gravando, quanto com esses que também estão assistindo a gente e estudando a lição junto conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoar e que nos esclareça as Escrituras nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. E aí a gente tem aqui o sábado, né? Porque o tema dessa semana foi Por Toda a Eternidade, certo? E a gente tem, nesse Por Toda a Eternidade, duas coisas importantes a ser mencionadas. A primeira é o verso bíblico, né, o texto para a meditação que fica aqui, que se encontra lá em Apocalipse, né, os últimos dois capítulos, o capítulo 21 e o capítulo 22. E a gente tem também uma tirinha que é apresentada aqui, onde ela vai estar apresentando um jovem preocupado porque o tempo da ampulheta, né, a areia ali da ampulheta, está próximo de finalizar, próximo de acabar. Mas Jesus pega aquela ampulheta, vira e recomeça todo o processo, dizendo: comigo o tempo não acaba. Que é interessante também porque a gente vai ver essa alusão sendo apresentada em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Na verdade, não há alusão, mas apresentando essa ideia de que o tempo não mais acabará, que não haverá mais fim. Apocalipse capítulo 21 e o 22, certo? Que vai apresentar ali a Nova Jerusalém. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre o livro do Apocalipse, especificamente sobre o futuro, sobre as coisas que ainda vão ocorrer, geralmente as pessoas ficam muito tristes, ansiosas, ou animadas, ou assustadas, né? Tem um misto de sentimentos aí. Embora o livro do Apocalipse seja bem descritivo, logo no começo, que é uma revelação de Cristo Jesus, e o objetivo dele é justamente nos dar esperança. Por quê? Porque Cristo há de retornar. Mas aí o ponto crucial é: Cristo retornando, o que é que acontecerá, certo? Independente, na verdade, de quantos dias a gente ainda passa aqui na Terra, a gente precisa estar com os olhos fixos em Cristo. Porque no momento que ele retornar, aí o tempo começa a mudar de fato pra gente. Aqui a gente vive 80, 90, 70 anos, 60 anos, a gente tem a finitude aqui dos nossos dias, mas há de chegar um momento em que isso vai cessar, né? E alguém já lhe perguntou para você: imagina depois de tudo isso que aqui está passando, a perseguição que virá, as dores que vai ter que suportar, mas também as alegrias que a gente vai poder desfrutar. Imagina passando tudo isso e chegando no momento em que, depois do milênio também, virá à Terra a Nova Jerusalém. O que é que você espera ver naquele momento lá? Existem muitos desejos para as pessoas das mais variadas idades, né? Classificações ali. Eu, particularmente, tenho um desejo. Eu gostaria muito de brincar com um leão, botar minha cabeça na boca de um leão, certo? Brincando. Por quê? Porque a gente já sabe que a maldade, todo tipo de situação já teria mudado. Mas é aquela situação, né? A gente tem diversos desejos que a gente poderia pontuar. Ah, quando eu chegar na nova terra, quando novo céu e nova terra for estabelecido, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Mas no fim das contas, existe algo que está acima de tudo isso, né? O desejo pela eternidade, ele arde de fato em nosso coração, no íntimo, né? Sabemos que a vida, ela é mais do que o que foi, do que o aqui e o agora, né? E a maior de todas as bênçãos do céu, adivinha qual é? E aí vem um ponto, né? Eu gostaria de ver o leão, gostaria de ver muitas coisas lá, ruas de ouro, enfim, a terra reformada e tudo mais. Mas de fato, no fim das contas, tudo que eu gostaria de ver é aquele que eu decidi seguir durante a minha vida aqui na Terra, que era a face do Senhor Jesus Cristo. E a gente é chamado a fazer isso, a seguir esse cordeiro, que é digno, né? Que ele é digno, como diz o texto em Apocalipse capítulo 5, verso 12. Digno é o cordeiro
que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E a esse cordeiro que eu desejo seguir, e creio que vocês também. Vocês agora vão discorrer mais sobre isso também aí. Muito bem, obrigado, Everton, pelas suas contribuições e dando sequência ao nosso conteúdo dessa última lição, a 13ª lição, que já deixa aquele gostinho de saudade, né? Já fazendo um spoiler, né, para o que vai ser falado aí no final, saindo um pouquinho aqui do contexto da lição. Esse trimestre eu tenho certeza que foi muito bom para você. Estamos já se preparando para o 3º trimestre. Vem muita novidade por aí, você não pode ficar de fora. Então vamos lá, voltando aqui para a lição. Segunda-feira tem como título A Noiva. E quando você começa a ler aqui o texto, né, que a gente tem, o guia de estudos que a gente tem como base aqui da segunda-feira, vai falando ali de João, vai comentar aqui em relação a João quando estava preso ali na ilha de Patmos, recebe algumas visões, e uma das visões que ele recebe ali, na intenção de trazer um ensinamento ainda mais profundo, ele vem tratando do casamento. E aí, com certeza, eu falo aqui para um grupo que é casado e, com certeza, um grupo ainda maior que não são casados ainda, né? Mas que, com certeza, alguns estão se preparando, assim como o Everton, por exemplo, está aqui conosco, né? Está se preparando para passar por esse momento tão importante. E o casamento realmente é algo muito forte. Na própria lição diz assim, ó, o casamento marca um novo começo para os dois. Assim também será com o nosso relacionamento com Deus quando Cristo voltar. Então, Deus ele tem um encontro especial marcado, né, com cada um de nós. Ele coloca a gente como a noiva e ele como noivo, e tem esse encontro marcado para que a gente possa ter uma nova vida, uma nova experiência de vida, uma nova perspectiva de vida. Porque essa é a ideia do casamento. Eu, quando me casei, por exemplo, com minha esposa, né, morava com a minha mãe, tinha uma vida, e hoje a minha vida é completamente diferente. A gente, quando se junta ali, são duas pessoas completamente diferentes umas das outras, né? Mas aí a gente passa a ter uma experiência completamente inovadora. E isso nem se compara a essa nova experiência que nós iremos ter com Cristo, né? A experiência que Cristo quer nos oferecer. E essa experiência, ela precisa ser a esperança que acende o nosso coração todos os dias. E aí a ideia da lição aqui da segunda-feira é: Deus ele tem algo muito especial, está preparando algo muito especial para mim e para você, e a gente precisa se apegar, né, a essa esperança desse novo apresentado por Cristo para nós. E a Bíblia, ela já nos dá essa certeza que, de fato, vai ser algo muito maravilhoso. E nós precisamos nos preparar aqui para que, quando esse dia chegar, a gente possa realmente desfrutar daquilo que, de fato, é especial para nós, que é o que Deus tem preparado. E para encerrar aqui, a própria lição diz assim, ó: Paulo nos convida: pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Deus está preparando tudo com cuidado e não deseja que esse casamento nos pegue de surpresa. Então, por isso que é tão importante a gente se preparar para isso. Uma noiva, quando vai casar, ela se prepara. O noivo também se prepara. E não é diferente com esse casamento especial que Deus quer estabelecer comigo e com você. Então, por isso que nós temos que nos preparar, porque logo, logo o Senhor voltará e nós teremos a alegria de viver com Ele para sempre nos céus. Amém. Mas para acontecer o casamento, a gente tem que primeiro se encontrar com o noivo, né? E é justamente o que traz a terça-feira, né? Ele comenta aqui, a terça-feira, por incrível que pareça, parece um estudo bíblico, porque trouxe vários fatos do que vai acontecer no momento em que Jesus chega à Terra. Afinal, a gente está se encontrando com Jesus porque ele não está aqui ainda. E aí que tá, a gente foi criado para viver junto com o nosso Deus, e era assim no Éden. Eles conversavam e não está acontecendo hoje. O relacionamento foi rompido.
mas as promessas vão acontecer. E a terça-feira ela vai comentando que Cristo vai vir com os anjos de todo olho verá, e vai vir os mortos em Cristo ressuscitando, entre outras coisas. Mas aí fica a pergunta para você: o que você imagina? Será que tem alguma coisa diferente aí que você gostaria de compartilhar nos comentários aí, já para a gente ver se concorda, se já pensou a mesma coisa? Fica a minha curiosidade. Mas a terça-feira ela comenta: nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. E aí, já juntando a terça com a quarta, a palavra eternidade e justamente o título, né, da terça-feira, que é face a face, nos traz a importância do que seria a volta de Cristo. Não é Cristo voltar para você, mas é porque eu tenho que pegar o leãozinho, eu tenho que botar a cabeça lá do leão. Já achei muito engraçado. Não é esse o foco da eternidade. Uma experiência boa. Hoje é uma experiência boa, mas não é o foco. Quando eu estava lendo a lição, me lembrou duas músicas que eu gosto muito, as minhas favoritas, que é Face a Face, do Inário, e também O Céu é Jesus, que mostra... Danilo estava até preparado para comentar a mesma coisa, que mostra justamente qual que é o foco da eternidade. Quando você imaginar a eternidade, não é somente eu vou desfrutar da verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria é Cristo, é estar com Ele. Não adianta como é que eu posso dizer, um caminho de cristal, um castelo, um mar transparente, né? As coisas que a gente imagina na Terra, né? Mas aí tem coisas que a gente já quer imaginar que vai acontecer lá. Mas veja, não adianta nenhuma das 120 maravilhas do mundo que vão existir depois que a Terra for renovada, se você não quiser desfrutar com o teu Senhor. E é justamente o que comenta a quarta-feira, quando a gente vai linkando, né, com a palavra eternidade. Mas será que teve alguma palavrinha, algum hipertexto que eu não comentei aqui e você diz: não, mas tem uma coisinha a mais? Quando eu penso em eternidade, eu penso nisso. Coloca aí nos comentários, comenta com a gente, para a gente começar o próximo trimestre, né, já recheado assim, já pronto, dizendo: olha, os comentários vai ser diferente, vai ser uma comunidade que a turma vai comentar mais. Agora eu passo para o Danilo. A quinta-feira fala: venha. Né, ele baseado ali em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, um verso muito importante, ali lá no finalzinho da Bíblia. É um verso emblemático, porque em toda a Bíblia é a busca de Deus pelo ser humano. O ser humano ele cai, agora Deus ele não cansa de nos buscar. Só que aí tem uma diferença nesse versículo, porque em todo momento, em toda a Bíblia, é Deus dizendo: venha, vem, eu não jogarei fora. Mas aqui no versículo 17, ele fala: o Espírito e a noiva, como a gente viu ali, né, que é a igreja, diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. O grande ponto é você entender que um dia Cristo, o Espírito e você vai agora realmente clamar pela volta de Jesus. Talvez a gente pense que isso daí é um momento que vai demorar, talvez você anseia por essa volta, talvez você anseia estar com Cristo. Mas a questão é que a lição aqui da quinta-feira fala que não haverá demora. Na verdade, a gente pode viver hoje já recebendo de Cristo. E aí lembra ali, né, a música, né, onde ele fala: o céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar, quando eu me ajoelho para orar, se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. E aí a questão é que Cristo ele vai lhe transformar hoje e por toda a eternidade. Então receba Cristo na sua vida desde hoje. Mas a segunda coisa que a lição comenta na quinta-feira é justamente que Cristo ele não demora, até porque o tempo está passando muito rápido. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que ele já voou. E a questão é que as pessoas que já morreram, elas vão
dormir no Senhor e acordar já assim vendo a face de Cristo. Então, aqui eles comentam, né? Essas pessoas vão acordar e dizer: Senhor, como a sua volta foi breve. Então a questão é que a brevidade da vida, o acelerar da vida faz com que realmente a volta de Cristo seja abreviada na sua vida. E por fim, ele comenta aqui como realmente será tão incrível ver Cristo face a face. Ele termina dizendo: não desanime na espera, mantenha vivo o anseio e confie no amor e na bondade de Cristo. Vem, Senhor Jesus. Essa é a parte da quinta-feira. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou. Vai, pode comentar. É impressionante quando a gente olha para essa ideia de você ver Deus face a face, porque não há nenhum outro lugar, nenhuma outra, posso dizer, história criada pelo homem, né, que consiga colocar tanta expectativa em ver Deus. Só Deus poderia escrever essa história, porque é o anseio que está ali, sabe? Como eu posso dizer? Lá em Eclesiastes 3, né? Comenta que tem uma eternidade no nosso coração, tem uma ansiedade muito grande que a gente não consegue entender e tenta preencher com qualquer outra coisa, quando na verdade é a falta de Deus. Exatamente. Lá na parte das. Lá, antes de você ir lá para sexta-feira, né? E aí a gente vai. Já estamos se caminhando para o final. Quando estava estudando aqui a lição, na parte da terça-feira, e aí Daniel comentou muito bem, lá no rodapé, né, da lição tem uma pergunta. Toda lição lá, né, tem sempre a pergunta lá no rodapé. E essa pergunta me deixou reflexivo, me deixou bastante reflexivo. A pergunta é, e eu quero trazer essa pergunta para você também, para que você possa refletir. Imagine essa cena. Eu nunca tinha me deparado para imaginar isso aqui. E aí, quando eu li essa pergunta, eu fiquei realmente pensando em como será. E a pergunta é a seguinte, preste atenção, você que está aí. O que você imagina que vai pensar e sentir no instante em que no instante em que você vê, né, o rosto de Jesus pela primeira vez? A sensação que vai ser gerada em nós. Lógico que a gente não consegue imaginar só quando de fato isso acontecer, mas a gente começar a pensar como é que vai ser esse momento, de ver face a face o rosto do nosso Senhor. Eu acho que vai ser realmente algo maravilhoso. De fato, palavras não conseguem expressar nesse momento como será esse grande evento, mas com certeza vai ser algo muito impactante, que vai impactar a nossa vida de uma maneira extraordinária. Exatamente. E justamente a parte da sexta, ele comenta aqui, ansiando pelo céu. E é isso que a gente sente, né? Tem que lembrar, quando você olhar, né, Apocalipse 21 e 22, né, você vai ver ali que existe uma verdade inerente que comenta que a morte, o fim, né, ali mostrado pelo Apocalipse, não é o fim de tudo. Na verdade, é um novo começo, que justamente ele linka com a parte do sábado. E esse novo começo, ele vai trazer uma vida diferente, né? um viver diferente. E aí, qual a questão? A parte da sexta-feira, ele comenta 3 pontos. O primeiro ponto é que essa ânsia pelo céu, ele começa aqui. O nosso estilo de vida, o nosso estilo de pensar. Se você não está conectado com Cristo, então a questão é que você não vai se alegrar em estar lá no céu. Né? Então tem pessoas que, por exemplo, por justamente não terem um determinado estilo de vida, não gostam de determinadas coisas. A mesma coisa é lá no céu. Deus, ele não vai colocar ninguém forçado ali, tá entendendo? Ela comenta aqui que as vozes dos anjos e a música de suas harpas não nos satisfarão. E aí eu volto, né, a colocar ali o que realmente move você ir para o céu. E é justamente essa ânsia aqui. Aí eu vou voltar lá para a música, onde ele comenta o seguinte: não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus. Sem ele, a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus. Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Então o ponto é realmente a gente estar conectado com eles hoje. Se hoje você anseia por Cristo, então lá será sabe? Não tem
palavras, não tem momento para conter a alegria que vai ser. Comenta aí, não. E já que a gente está no final, né, do trimestre, última lição, eu vou fazer mais um esforço para que esses vídeos sejam o mais comentado daqui. Não é possível. A gente passou o trimestre inteiro comentando, mas eu quero seu comentário. Então vou instigar você mais uma vez. Danilo comentou aqui sobre a ideia de que o céu é aqui. Se você faz alguma coisa, será que você consegue lembrar algo que vivenciou essa semana? Que você diz, rapaz, eu senti um pouquinho do céu. Compartilha com a gente. E a segunda pergunta que eu faço, Danilo tinha comentado na quinta-feira que, óbvio, a gente não pode esquecer, quando fala de novos céus e nova terra, de que a dor passará, de que a morte não existirá mais. E tem pessoas que foram embora, tem pessoas que estão esperando em Cristo, e tem pessoas que poderiam ser lembradas aí nos comentários. Eu acho que se a gente colocar aqui alguns nomes, muitas das comunidades vão pegar e dizer, eu lembro desse rapaz, eu lembro dessa moça, que infelizmente está esperando em Cristo. Mas certamente, quando Cristo voltar, eu estarei lá no céu com ele. Comenta aí, vamos lembrar todo mundo, porque eles estarão conosco. E agora, eu não sei se Danilo vai comentar mais uma coisa. Não, finalzinho, calma. Finaliza. A questão é a seguinte. E de fato é engraçado que você está linkado com a parte da comunidade que fala sobre, será que existe uma cadeira vazia na sua vida? Será que existe alguém que você está esperando? Você há de reencontrar essa pessoa lá no céu. Finalizando aqui a parte da sexta-feira, ele comenta que o céu ele não vai ser estático, né? Cada dia, transcorrendo a eternidade, a gente vai aprender mais de Deus e mais de Cristo. E eu não posso encerrar as sextas-feiras, né? Eu tenho o prazer de comentar sextas-feiras e não posso encerrar com talvez o comentário mais famoso que a gente comenta toda a lição da sexta-feira. E eu vou encerrar com ele, que é justamente, eu quero que você reflita aí, se você nunca ouviu, né? Ele fala, o grande conflito, página 560, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e felicidade vibra em toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram: Deus é amor. Que lição maravilhosa, encerramos aqui esse trimestre, cara, eu acho que não tem como encerrar melhor, né? E aí, já que a gente fez tanto esforço, você vai ficar parado aí, ei, curte, compartilha, comenta aí, é sobre o que a gente fazia antes. Você tem que pegar e mandar para outras pessoas para conhecer essa verdade maravilhosa, né, Danilo? E lembrando, a gente até lançou um desafio lá no começo da lição, a gente disse, olha, a lição é conexão, rapaz, se você não se ligou mais a Deus nesse trimestre, é difícil, né? Então comenta aí, realmente, nesse trimestre, eu realmente passei a fazer tal coisa, eu senti Deus realmente na minha vida, eu falei de Cristo de alguma maneira, a gente quer ouvir você. O bom é que para quem comprou a lição, né, certamente vai poder revisitar vários temas ali e de jeito, eu preciso orar mais, já vai para a oração, preciso me arrepender, vai. Essa lição é um verdadeiro estudo bíblico para o cristão e certamente também para você que está aprendendo um pouco mais de Cristo. Dá a chance, acredite e você vai ver muita diferença. Eu convido agora o Danilo, que vai fazer essa oração final, que todos possamos orar, e eu espero você no próximo trimestre. Não vou revelar o título, vai ser surpresa. Danilo? Ok, assim oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de cada um aqui presente, obrigado porque o Senhor nos prometeu um céu, o Senhor nos prometeu voltar, o Senhor a todo instante nos busca e vai até nós e não nos deixará realmente sozinhos. Se nós queremos realmente ir com o Senhor há de realmente fazer a boa obra na nossa vida. Obrigado porque o Senhor é tão bom conosco. Obrigado porque o Senhor nos prometeu um céu e agora
realmente nos capacita a estar vivendo lá. Que realmente a tua obra na nossa vida seja completa. Que desde hoje possamos realmente ser cidadãos celestiais, Senhor. Nos ajuda a ter essa ânsia pelo céu, a falar do teu amor realmente para as pessoas. Obrigado por tudo, perdoa os pecados e nos faz cada vez habilitados para toda boa obra. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém.